Olá, hoje a gente vai explorar um documento que detalha assim um dos pilares da prática cristã, o batismo. O material que a gente tem aqui se chama O Batismo: Doutrina, Significado e Prática Cristã. E a nossa missão é meio que destrinchar as ideias principais desse texto, sabe? Vamos investigar o que ele define como batismo, qual o significado mais profundo, de onde surgiu, quem, segundo o texto, pode ser batizado e como a cerimônia é descrita. O próprio documento já adianta que é um símbolo bem forte de morte para o pecado e renascimento para uma nova vida em Cristo. Ok, vamos mergulhar nisso. O que o batismo promete ao crente? É um ótimo ponto de partida. E algo que chama atenção logo de cara, né? É como esse material não vê o batismo só como um símbolo pessoal, íntimo. Ele coloca o batismo como rito de passagem fundamental para a pessoa entrar na comunidade da igreja, para fazer parte do povo de Cristo, como está descrito aqui. Essa dimensão coletiva ela é apresentada como parte essencial do ato. Interessante essa dupla função individual e comunitária. Então, vamos direto ao ponto. Qual o significado essencial que o documento dá para o batismo? Ele descreve como um ato público, sabe? Uma demonstração externa de uma convicção interna. É a confissão da fé na morte e ressurreição de Jesus. Um reconhecimento dele como Senhor e Salvador. A simbologia central que o texto aponta é essa de morrer para a antiga vida de pecado e começar o que ele chama de novidade de vida. E tem mais, é ligado também ao perdão dos pecados e ao recebimento do Espírito Santo. Exato. E o que é fascinante aqui é justamente como o texto costura essas dimensões, né? Esse ato público, cheio de significado transformador para o indivíduo, morte para o passado, ressurreição para o futuro, perdão, a presença do Espírito, ao mesmo tempo, o mecanismo que insere a pessoa na comunidade de fé. Não é só uma declaração eu creio, mas um passo para nós cremos juntos, para pertencer ao corpo coletivo de Cristo. Isso na perspectiva que está aqui delineada. Essa integração na comunidade é vista como um resultado direto do ato de batizar. Essa conexão entre o pessoal e o coletivo parece ser chave no documento mesmo. Mas como surgiu essa prática? O texto traça uma origem interessante. Ele aponta que já existia um ritual judaico de imersão para integrar prosélitos, ou seja, gentios que se convertiam ao judaísmo. No entanto, o documento dá um destaque especial para a abordagem de João Batista. O batismo de João, segundo o material, tinha um foco diferente. Era um chamado à purificação espiritual, ao reconhecimento dos próprios pecados e o ponto crucial, ao arrependimento. Tudo como preparação para a vinda do Messias. O texto até indica Marcos, capítulo 1, para ilustrar esse batismo de arrependimento que João pregava lá no deserto. Isso. E essa origem histórica, ela se encaixa perfeitamente com o propósito teológico que o documento destaca. O material aponta para o discurso do apóstolo Pedro em Jerusalém logo depois do Pentecostes, que está lá em Atos, capítulo 2. Ali, a instrução é bem direta. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. A gente percebe como o propósito do batismo, perdão, e o dom do Espírito ligados ao arrependimento e à fé em Jesus se firma na pregação dos apóstolos, né? Pelo menos segundo a interpretação que o documento oferece. O foco muda do batismo de João para o batismo em nome de Jesus. Entendi. Isso, claro, levanta a questão, com base nesse propósito de arrependimento e fé, quem o documento considera apto para receber o batismo. O texto estabelece critérios bem claros. A pessoa precisa crer em Jesus como Salvador e Senhor e demonstrar arrependimento pelos seus pecados. E aqui o material toma uma posição bem definida. Ele argumenta explicitamente contra a prática de batizar bebês. Sim, o argumento central apresentado é que o arrependimento genuíno e a fé salvadora exigem compreensão, consciência do que é pecado e uma decisão voluntária, certo? Bebês, pela própria natureza deles, ainda não teriam desenvolvido essas capacidades cognitivas e espirituais.
A lógica que o documento expõe é que a salvação é uma questão de resposta individual à mensagem do Evangelho. E o batismo funciona como um testemunho dessa resposta, um compromisso consciente. Portanto, na visão desse texto, o batismo exige essa capacidade de discernir, crer e se arrepender. O material reforça essa ideia quando menciona que os exemplos de batismo no Novo Testamento envolvem pessoas que ouviram a pregação, creram e aí foram batizadas. Indivíduos capazes de tomar uma decisão informada, não recém-nascidos. Isso realmente coloca o foco na natureza do batismo como uma aliança deliberada, sabe? Um passo consciente na fé. É uma perspectiva bem assertiva mesmo apresentada no texto. E a importância que se dá ao batismo dentro dessa lógica é enorme. O documento coloca não como uma opção, mas como cumprimento de uma ordem direta de Jesus, inserida no contexto da chamada Grande Comissão, aquele mandato final de Jesus aos discípulos. São citadas as passagens de Mateus 28 e Marcos 16, onde Jesus manda seguidores irem pelo mundo, pregar o evangelho e batizar aqueles que crerem. O texto faz questão de sublinhar a frase em Marcos 16, quem crer e for batizado será salvo. Isso soa bastante definitivo, né? Com certeza. O peso que este material dá a essa ordem é notável. Dentro da teologia apresentada aqui, não se trata de uma tradição cultural ou um rito opcional, mas de um mandamento explícito do próprio Cristo, que na passagem de Marcos mencionada é diretamente associado à salvação. Essa tríade, crer, ser batizado, ser salvo, é apresentada como um elemento central da fé e prática cristãs, conforme o entendimento deste documento. A obediência ao mandamento do batismo é vista como uma parte essencial da resposta à fé. Falando na prática em si, como o documento descreve a forma como o batismo deve ser realizado? Ele defende um método bem específico, a imersão completa do corpo na água. Inclusive, explora a etimologia da palavra. O termo grego baptizo, a raiz de batismo, tem o sentido primário de imergir, mergulhar, afundar. Exato. E o documento não para na etimologia, ele conecta isso profundamente à simbologia do ato. A imersão total na água, segundo a leitura apresentada aqui, é uma representação visual e física muito poderosa do que acontece espiritualmente. Mergulhar significa ser sepultado com Cristo, morrer para a velha vida dominada pelo pecado. Emergir da água, por sua vez, simboliza a ressurreição com Cristo para andar em novidade de vida, uma vida transformada pelo poder de Deus. A passagem bíblica-chave usada aqui é Romanos capítulo 6, que fala exatamente sobre ser sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, assim como Cristo foi ressuscitado, assim também andemos nós em novidade de vida. Além da simbologia, o texto busca apoio em descrições bíblicas, né? Menciona João batizando onde havia muitas águas, sugerindo a necessidade de um volume de água considerável. E o relato do batismo do eunuco etíope por Filipe em Atos 8, onde ambos desceram a água e depois saíram da água, indicando uma imersão. Se a gente conectar isso ao quadro geral da teologia de morte para o pecado e ressurreição para uma nova vida, a prática da imersão, conforme defendida aqui, ganha uma força simbólica e experiencial muito grande. Realmente, a imagem do sepultamento e ressurreição na água é marcante. O material também dá atenção ao exemplo fundamental, o batismo do próprio Jesus. Ele narra o evento descrito em Mateus 3, mas faz uma ressalva importante. De acordo com a interpretação do texto, Jesus não precisava ser batizado por causa de pecado pessoal. A doutrina central é que ele era sem pecado. O batismo dele teria sido para cumprir toda a justiça, quer dizer, identificar-se com a humanidade pecadora que ele veio salvar e validar o ministério de João Batista. E, crucialmente, para deixar um modelo a ser seguido. O documento também ressalta os fenômenos extraordinários que aconteceram. O céu se abrindo, o Espírito Santo descendo visivelmente como uma pomba sobre Jesus e a voz do Pai ecoando dos céus, afirmando: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." A análise que o texto faz desse episódio tem várias camadas, né? Ver o batismo de Jesus como um ato de obediência e identificação, estabelecendo um padrão para seus seguidores.
Embora os motivos de Jesus fossem únicos, claro, sem pecado pessoal para confessar. O ato em si inaugurou seu ministério público e serviu como uma confirmação divina poderosa da sua identidade e missão messiânica. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, se manifesta publicamente nesse evento, o que dá uma importância singular. Assim, na perspectiva do documento, o batismo de Jesus não só institui a prática para os cristãos, mas também revela aspectos profundos da natureza de Deus e do plano de salvação. Além desse exemplo paradigmático de Jesus, o documento também toca no papel contínuo do Espírito Santo na vida da pessoa batizada. Menciona que o Espírito passa a habitar no crente, guiando-a à verdade, ensinando, capacitando a pessoa a viver de forma diferente e a produzir o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, e por aí vai, como está lá em Gálatas 5. Isso é apresentado como a força motriz que liberta do domínio do pecado. O texto também faz referência à conversa de Jesus com Nicodemos em João 3, onde Jesus afirma a necessidade de nascer da água e do Espírito para ver e entrar no reino de Deus, ligando o batismo à regeneração espiritual feita pelo Espírito. Sim. E essa ação do Espírito está conectada à preparação que o documento descreve como necessária para o batismo. Não é um ato isolado, mas parte de um processo. Os passos que ele descreve são: primeiro, ouvir e crer na palavra de Deus, na mensagem do Evangelho. Segundo, um ato de vontade de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal, submetendo a vida a Ele. Terceiro, um compromisso de aprender e se esforçar para obedecer aos ensinamentos de Jesus, entrando num caminho de discipulado. É um pacote completo, sabe? De conversão e compromisso. O material também aborda uma questão prática: o rebatismo. Segundo a visão exposta ali, se um batismo anterior aconteceu na infância, ou sem um entendimento claro do Evangelho, ou sem uma experiência genuína de conversão e recebimento do Espírito Santo, um novo batismo seria apropriado e até necessário. O exemplo citado é o de Atos 19, onde Paulo encontra uns discípulos em Éfeso que só conheciam o batismo de João. Tudo isso há uma mudança significativa descrita como dramática na trajetória de vida do crente, entendida como uma preparação ativa e consciente para a esperada segunda vinda de Cristo. Certo, percorremos muitos aspectos importantes contidos neste material. Se fôssemos sintetizar os pontos-chave que ele apresenta, o batismo é definido como um ato público de fé com profundo simbolismo, morte para o pecado, ressurreição para a nova vida, perdão, recebimento do Espírito Santo. Certo, suas origens são conectadas ao chamado arrependimento iniciado por João Batista e é redefinido no contexto de Jesus. Os requisitos essenciais são a fé pessoal e o arrependimento consciente, o que leva o texto a rejeitar o batismo infantil. É apresentado não como opção, mas como um mandamento de Jesus ligado à salvação. A forma defendida é a imersão, pela força simbólica e base bíblica que o texto aponta. O batismo de Jesus serve como modelo e confirmação divina. E, por fim, há uma ênfase na preparação através da fé e do discipulado, na ação contínua do Espírito Santo e na possibilidade de rebatismo se as condições iniciais não foram cumpridas. Tudo apontando para uma transformação de vida bem substancial. Então, o que tudo isso significa na visão deste documento? Parece que o batismo é retratado como um ponto de virada radical e consciente na vida cristã, o portal de entrada para uma jornada de fé comprometida. Precisamente. O quadro geral que emerge dessa nossa análise é o de um batismo que é muito mais do que um ritual. É uma declaração de guerra contra o pecado e uma aliança de vida com Cristo, validada publicamente e selada pelo Espírito Santo, marcando o início de uma caminhada transformadora. E isso nos deixa com uma questão para refletir, né? Extraída diretamente da ênfase do próprio material. Se o documento posiciona o batismo de forma tão enfática como um compromisso consciente, um divisor de águas que inaugura uma novidade de vida e uma preparação ativa para a volta de Cristo, como essa compreensão poderia ou deveria moldar a experiência diária do crente depois da cerimônia?
como viver consistentemente essa realidade de morte e ressurreição no dia a dia, muito depois da imersão nas águas. É uma provocação sobre a vivência prática e contínua do significado do batismo, tal como apresentado aqui nesse material.